Ah. Então vamos lá, né? Continuação do nosso capítulo 13, onde paramos. Página 215. Pergunta 9. Pergunta 9, página 215, 214. Por aí. Bom, paramos aí quando o Segismundo deu uma fraquejada ali, né? E aí o Alexandre precisou dar uma levantada de ânimo nele ali, né? Uhum. Sim. Levanta o padrão de suas forças morais. Sim. E aí ele fala, né? André Luiz acho que pergunta, né? Se não me engano, aqui é o próprio André Luiz, né? Ele fala nesse se todos, né, que reencarnam, né, Uhum. eles reencarnam inconscientes, né, do ato que realizam. Aí ele fala que a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais. Uhum. Trabalho precisa ser executado pela mente materna, pelos amigos, tudo mais. Aí eles acho que dão um tempinho, né, e vão embora, e aí eles acertam de voltar na manhã seguinte. Uhum. Isso. Aí a questão número 10 na sequência aí da última, do capítulo do encontro anterior, né? Qual foi a resposta de André? Qual foi a resposta de Alexandre a André sobre como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Então, logo na sequência aí, né? Sim, Da noite, Pode. voltamos à noite de manhã para a ligação inicial, fazendo a entrega do nosso irmão recém-encarnado aos nossos amigos. Um dos espíritos consultores, que parecia chefe do grupo, em operação, abraçou comoventemente e falou: Contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Com muito prazer, redarguiu bem-humorado. Voltando às outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Sigmundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente da nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades do nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão da nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper as minhas indagações interiores, acrescentando, como se estivesse ouvindo os meus pensamentos: em caso dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, qual ocorre na organização das formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os antecedentes da Ascendente. os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. O nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Acho que termina aí, né, a resposta? Não, eu iria um pouquinho mais. Compreendi a elevação dos esclarecimentos e pacifiquei
a mente esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Aldelino? Sem qualquer intenção menos digna. Preocupava-me o instante da primeira ligação de Sigmundo à matéria. Agiria Alexandre no momento de união sexual do fenômeno? Obedeceria do fenômeno? Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria às diferentes determinações? No meu orientador sorriu em silêncio, compreendendo a tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras, e, observando-me a impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária a nossa presença no ato de união celular. Semelhantes momentos no tálamo conjugal são sublimes e invioláveis, os lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. Isso. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo agradeceu. Tempo. Eu acho que aí pode... Aqui começa a 11ª. Mas ele estava curiosíssimo. Ele estava querendo saber como é que a coisa acontece. Eu fico pensando assim, o fato dele já ter sido encarnado, ele já sabe como é que acontece, né? Nenhuma novidade, né? Exatamente. Mas é muito bonito a gente ver mais à frente, né, como é que é a interferência do Alexandre lá no momento da fecundação do óvulo. Aqui no começo, já no finzinho da página 215, ele coloca aqui que a modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, né? Aí, um pouco mais adiante, ele fala que nesses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis. Ou seja, como tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa vida, aí o espírito responde que sim, mas nunca fora das leis naturais. Ou seja, aqui eles fazem todo esse auxílio da união do espírito, do perispírito com o feto que vai começar a desenvolver, mas tudo obedece às leis naturais. Eles não vão fazer nada de milagre, nenhum ato miraculoso. Mas a gente vê mais à frente que no momento que o espermatozoide está atingindo o óvulo lá, o Alexandre foca nele, né? Quando ele percebe qual será o espermatozoide, ele dá uma atenção toda especial. Enfim, ele faz umas operações ali bem interessantes. Vamos dizer assim, uma intervenção que era necessária no caso, né? Entende-se, né, que era necessário no caso do Segismundo. Mas em casos comuns, isso acontece sem grandes intervenções, né? Entendi. São casos especiais, né? Vamos dizer assim. Sim. Aí vem a questão número 11. André Luiz pergunta a Alexandre se todas as uniões sexuais são invioláveis e qual foi a resposta de Alexandre? E como se processa o ambiente das atividades sexuais quando um dos cônjuges é de boa índole e o outro de baixa vibração? Isso aí, eu comentei ela passando. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas são invioláveis? Perguntou André, né? Isso não, aduziu um instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludir aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos,
consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias, cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderiam trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Meu amigo. A segunda parte ele diz: a resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro. Procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Entendo a magnitude de suas elucidações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada ante o marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, disse ele veemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isso lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exigem a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulativamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Terrível! Oh, meu Deus, exclamei. Eu lembrei, quando ele fala aqui da mulher, eu lembrei do capítulo 6, né? Lembra aquele rapaz lá que frequentava as casas lá do meretrício, e a mulher dele, na oração, ela conseguia envolver toda a casa. Então, acontece que aí acaba ficando, né, nas costas de um dos cônjuges, né, para poder manter a coisa razoavelmente harmônica, né? Que não deveria ser o certo, né, mas... Mas imagina se os dois vão para o caminho errado, hein? Aí não tem jeito, hein? Aí, meu amigo. Ele fala um pouquinho mais à frente aqui, ele fala: a maioria das tragédias conjugais se transfere para além túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo. Isso mesmo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetuados na existência carnal. Isso, perpetuado na existência carnal. E aí dos desprevenidos. Ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo, no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar. Ou seja, para o cara volta, a situação não está a favor, não. Porque como a maioria das pessoas a maioria das religiões não aceita a reencarnação, não aceita. Algumas, inclusive, como dos adventistas, por exemplo, eles nem aceitam que a pessoa continua viva depois do desencarne, ou seja,
A pessoa, depois que morre, fica dormindo, não Uhum. tem consciência de si mesmo. Então, a maioria das pessoas desencarna e encontra alguma coisa completamente diferente daquelas que esperava, né? Realmente. Aí vem a 12, né? Por que Segismundo sofre com o processo de reencarne? Por que é necessário que se desfaça as ligações adquiridas do plano espiritual para o novo reencarne? Isso está logo na sequência aí, né? Por que Isso. Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito e particularmente desde a semana passada está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho, né? À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os vínculos que com os veículos que consolidou em nossa esfera, por meio de assimilação dos elementos do nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe sofrimentos. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispiritual Perispirítico. Perispirítico de Sigmundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, concordou o orientador. Tem a mesma identidade essencial, todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente de vida carnal. Para isso, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam-lhe as existências dessa natureza, salientando-se de que nesta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando com seu auxílio nossos recursos magnéticos. Esse trecho aqui é um trecho, para mim, bastante misterioso. O perispírito vem encolhendo. Porque é que ele fala aqui que ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera. Achei isso aqui extremamente misterioso. Como assim? Que veículos são esses? Ele não explica isso. Então, mas ele dá a entender que realmente existe uma transformação a partir do momento que você está lá, né? Em função do próprio meio, da nova condição. Enfim, ele dá a entender isso, que existe uma modificação. Eu acho que no frigir dos ovos é o perispírito deixar de ser tão material ainda, sei lá, né? E se tornar cada vez mais espiritual, lá no mundo espiritual. Então, na verdade, aqui o que dá a entender é que ele passa a fazer o contrário. O perispírito dele estava mais sutil e aí ele teria que se despojar disso para ele poder reencarnar. O que eu achei assim, extremamente estranho. Sim. A fim de poder penetrar com êxito na corrente de vida carnal. Por isso, as lutas e ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam-lhe a resistência dessa natureza, salientando-se que nessa noite faremos parte restante do serviço, mobilizando com seu auxílio os nossos recursos magnéticos. Então, realmente existe uma modificação aí, né? É uma transformação intensa, dolorosa, né, para ele poder reencarnar.
Porque aqui ele fala assim: semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade. É algo também, para mim, me soou muito estranho. Como assim? O perispírito, ele sempre é plástico, né? Não tem um momento que, pelo menos que eu saiba, toda a literatura que eu já li até hoje, o perispírito não seja plástico em algum momento. Mas, de repente, lá sofre alguma modificação, pelo aquele que dá a entender aqui é isso, né? Sim, mas é estranho que ele fala que ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera. Eu acho que aqui faltou um pouco mais de explicação exatamente que veículos são esses, que pontos de contato são esses, porque a mim me pareceu estranho. Ele não especifica isso, né? Até onde você sabe aí, não se modifica, não, o perispírito. O perispírito, ele com o tempo, ele vai se sutilizando, ou seja, ele vai perdendo características mais materializadas e vai adquirindo, assim, aspectos mais sutis. Aqui o que ele dá a entender é que justamente ele está fazendo a operação contrária. E para mim isso é muito estranho, mas... Não, e também ao longo do tempo, aí dentro do contexto, aí parece que está é doloroso, né? Vou dizer, assim como você estando na carne e vai para o plano espiritual, dependendo da situação. Então, várias pessoas têm sua trilha lá, o seu modo individual de desencarnar, e também de lá para cá, pelo que parece, esse processo aí individual, e também me parece meio que doloroso em algumas circunstâncias, né? É o que ele no contexto aí, vamos dizer. Mas para frente ele... Eu entendo aqui que, vamos dizer assim, o que talvez fosse doloroso seria no aspecto psicológico, né? Porque sempre, né? Você não sente dor, você não tem corpo material, você não tem nervos. Quando se refere a perispírito... doloroso nesse sentido, no aspecto psicológico, doloroso psiquicamente falando. Porque ele vai deixar de conviver num plano mais, vamos dizer assim, sutil, mais fácil, ele vai retornar à carne, quer dizer, psicologicamente é um sofrimento para qualquer espírito ter que deixar um plano muito mais fácil de viver e reencarnar num plano mais difícil, né? Então, isso... Grosseiro, né? O nosso plano é bem grosseiro, né? A literatura sobre perispírito não menciona esse tipo de mudança do perispírito lá em cima. E aí essa transformação que talvez coubesse uma pergunta àquele autor do livro sobre perispírito, né? O que ele poderia dizer a respeito disso? O que significa isso? Eu estou lendo aquele primeiro que você passou, Cláudio. Esqueci o nome dele agora. Mas ele tem uma sequência, que eu estou no começo, então ele dá assim uma sequência cronológica, desde o aparecimento do universo e tal, daí ele vai o aparecimento da célula, até a incorporação, a ligação do espírito com a parte material. Eu tô com ele aqui. É o do Luiz Gonzaga Pinheiro, suas modelações. Isso. Se você quiser dar uma pulada na parte inicial e lá para o fim, na segunda parte tem um capítulo, é o capítulo 53, chama Reencarnes. Lá ele dá muito mais detalhes do que aqui no Missionários da Luz sobre o processo de reencarne. Algumas coisas são meio parecidas, inclusive. A impressão que dá com a sequência lá que está funcionando é justamente isso. Ele vai trazendo até o aparecimento do encarne, o processo de encarnação do mundo espiritual com a carne. Sim. Então, mas deve estar lá mais para frente, porque está dando, até onde eu li, traz essa ideia, né, dessa evolução. Da matéria bruta até o aparecimento da vida. Sim. Eu vou mandar uma pergunta para ele sobre essa página aí. Vamos ver o que ele vai responder.
A gente ficou com o grilo na cuca. Porque é um negócio que eu achei assim muito estranho que coloca aqui. O que são esses pontos e que mudança é essa que o perispírito sofre? Uhum. O que é esse retorno à plasticidade, né? Sim. O texto é bem claro aqui, é mencionar o texto do livro e ver se ele tem algum comentário, acrescentar alguma coisa. Sim. Tenta dar uma lida depois. Aí na sequência aí, aí o Alexandre vai conversando com o Segismundo, né? Página 220, aí ele vai novamente, né, tentando auxiliar o Segismundo, né, dar uma animada nele. Isso. Aí Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura: não asile o monstro do medo no coração. Uhum. A hora é de confiança e coragem. Aí ele fala: torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos, né? Porque ele deixa claro aqui na obra que é uma colaboração entre todos, né? É o pai, a mãe, Tem os que haver uma interação. benfeitores, os benfeitores espirituais e o próprio Segismundo. Se ele não colaborasse, a coisa ficaria complicada. Tem uma hora que ele menciona, tem mais de 100, né, colaboradores lá na... Mais de 100, acho que tem um trecho aqui que ele fala isso. Não me recordo de ter visto essa parte aí, não. É um grupo grande, mas o número assim não cheguei a Eu não sei se foi o André Luiz Ruiz que comentou lá no... Tinha mais de 100, que ele mostra uns quadros. Esse cara que comenta Isso. Missionários, ele de vez em quando mostra um quadro referente àquilo que você está lendo no livro. Isso. Você chegou a ver todo? Tem esse capítulo. 5 partes. Esse capítulo são dividido em 5 partes. Isso. É porque ele comenta, né? Isso. Legal. Eu ouvi 2. Da terceira em diante eu só li aqui. Tem hora que ele se anima, ele começa a falar de uma forma exaltada, né? Olha só, que lindo! Ele se empolga, sabe? Ele se empolga com a situação. Ele em alguns momentos engraçado. Aí na 221, né? Aí o Segismundo fala, né? Foi por isso que insisti tanto na obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo, dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparo fraternal e estou certo de que serão 2 benfeitores para mim. No entanto, afligem-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Então ele mesmo, quer dizer, ele mesmo reconheceu, né, como é que ele vai ficar trabalhando lá no plano espiritual, ajudando todo mundo, sendo que ele ainda não resgatou o próprio erro dele do passado, né? Mas o Alexandre responde em cima, né? Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se das suas criações aqui. Todas as nossas obras efetuadas de acordo com as leis divinas sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Ou seja, você tem que saber aproveitar, né? Somente o mal está condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrado. Aí ele fala um negócio interessante. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorear-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. A vida é uma escola, minha avó sempre dizia isso. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave sua mente de água viva da confiança em Deus e caminho. Para a nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com seu esforço para a vida eterna, constituída pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Nenhum espírito regride, né? Isso aí.
Não se detenha desse modo em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades nesse plano. Persistir em semelhantes estados d'alma pode trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura do seu novo aparelho físico no período infantil. Que triste, hein? Que grave isso aí. Não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Você vê a que ponto poderia chegar, né? A morte do feto, né? Se ele não conseguisse reverter, né? Porque vai que ele começa a ter, né, problemas ali, e isso poderia afetar, né, a parte física, e no próprio livro dos Espíritos coloca que a ligação durante a gestação ela é muito frágil. Qualquer problema pode romper essa ligação. E aí dá o aborto, os chamados abortos espontâneos. Isso que eu ia falar agora. O número de abortos espontâneos por aí que a gente ouve falar, né, é bastante grande. Eu acho que deve ser em função disso, dessa complicação no instante do... Muitas vezes pode ser isso, porque aqui, por exemplo, no livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, ele fala que o espírito, durante a ligação, se ele se recusa a manter ali a ligação, a criança nasce morta, por exemplo, né? Há um aborto espontâneo. Então, tudo depende do espírito que está ligado. Se ele tem algum problema, afeta essa ligação, ela pode se romper, e aí... Você pode ter, inclusive... Não é uma coisa absoluta, um aborto espontâneo que tem um problema. Tem várias variáveis. Sim. Uma delas é essa questão. Você pode ter uma perturbação a ponto de causar um dano mental no feto? Ele nascer, mas nascer... Com alguma deficiência? Alguma deficiência. Eu acredito, pelo que eu sei, não. Ou vai ou morre. Aquelas crianças que nascem com defeitos físicos é porque o próprio espírito já apresentava isso, é um resgate. Congênito, né? É como se diz, escolheu, né? Escolheu, já vira assim, né? Eu achei legal aqui um textozinho que ele fala, os espíritos construtores começaram um trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido, seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou com autoridade: Segismundo, ajude-nos. Mantenha a clareza de propósito e pensamento firme. Tive a impressão que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora continuou o instrutor: sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Coitado do Segismundo, né? Que reencarnação, meu amigo. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Compreendi que o interessado precisava oferecer a maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Sigismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta, nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente. À medida que ele reduzia, ele perdia também a consciência, né? Sim. Não nos fixava com a mesma lucidez, e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se me represavam no íntimo.
Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador que me percebeu num relance de curiosidade. Acolheu-me cortês, como sempre, e falou: já sei, você permanece torturado pelo espírito da pesquisa. Sorri desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. Lê aí, Leonel. O trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre intencionalmente. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. A enfermidade moral para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada a operação redutiva, libertando, por fim, a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas no leito, se tornam francamente irreconhecíveis. E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível às influenciações magnéticas. A explicação não poderia ser mais lógica. Quer dizer, como se o Segismundo estivesse morrendo, né, para ressuscitar. Mais ou menos isso aí, né? É mais ou menos o contrário do que acontece quando a gente está encarnado, né? Sim, justamente, mas é justamente isso que a gente já ouviu falar e que, se olhar no contexto geral, assim, é um processo meio que, em algumas circunstâncias, doloroso para determinadas pessoas, visto que cada um tem um processo, certo? Então, até mais para frente aqui, ele falou que em determinados espíritos com mais iluminação de um nível melhor, ele não precisa de trabalho nenhum, né? Não tem sofrimento, não passa por esse processo doloroso, vem com outras tarefas, né? Eu vou só compartilhar um trechinho aqui do Livro dos Espíritos, que ele fala desse... Podemos dizer que o Segismundo começa o resgate antes de nascer? É um trabalho preparatório, né? Que ele faz, né? Mas aqui eu queria destacar a pergunta 351 do Livro dos Espíritos. 351. Ele pergunta assim: no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas capacidades? Aí responde: mais ou menos, conforme o ponto em que se ache desta fase, pois ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, esse trechinho aqui que fala que o Segismundo parecia cada vez menos consciente, a gente não sabe, assim, a gradação dessa inconsciência, se é uma inconsciência que a pessoa não está acordado, não está consciente de si mesmo, se é uma inconsciência que ele está como se estivesse dormindo, ou seja, você pode chamar, pode falar que ele não vai te responder. Ele não dá uma gradação. Aqui no Livro dos Espíritos,
ele coloca assim, se o espírito goza de todas as suas capacidades. Ele fala mais ou menos. Então não dá para a gente saber exatamente, porque aqui dá a entender que ele, no instante da concepção, ele já apaga completamente. E aqui no Livro dos Espíritos está dizendo que ele não apaga completamente, ele vai apagando ao longo da gestação. Sim. Então, está um pouquinho diferente do que está no Livro dos Espíritos. Essa aqui é a questão. Que eu também fiquei meio na dúvida, né? Também achei um pouco complicado de entender isso, porque ele está dizendo que o Segismundo, ele, na ligação, ele já apaga completamente. E no Livro do Espírito, não. No Livro do Espírito está dizendo que é um processo ao longo da gestação. Ele só vai apagar completamente quando está prestes a mãe a dar à luz. Como se estivesse dormindo, né? Sim. Ele menciona aqui sobre o Segismundo que Segismundo parecia cada vez menos consciente, é isso aí. Não nos fixava com a mesma lucidez, e ele respondia, e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Sim. Então ele tinha um estado de consciência, né, que era extremamente frágil, né, não tinha... Vamos dizer assim, é como se tivesse tomou lá umas bolinhas. 1 litro de cachaça, né? Aí você tá meio zonzo, né? Tem um outro negócio que ele fala aqui. Não cortando o que você está dizendo aí, logo na próxima pergunta aí, na 13, o André pergunta para o Alexandre se é regra geral para todos os casos. De modo algum. Aí que ele entra dizendo que de modo algum é para todos os casos, quando o interlocutor atencioso. Os processos de encarnação, tanto para a morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. As felicidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta, na libertação dos veículos carnais. Ou seja, cada um tem um processo, né? A companheira de grande elevação, que ao voltar em esfera mais densa, em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensa o nosso concurso, quase não precisa da nossa ajuda. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de uma cooperação muito mais complexa que exercida no caso de Sigismundo, ou seja, cada um tem como se fosse uma digital, né? Uma digital e tem o processo, é mais ou menos a mesma coisa. Quando você está encarnado, tem pessoas que demoram para desencarnar, fazem um processo doloroso, enfim. Né? Outro vai instantaneamente, enfim. Então, acho que essa mesma variação de lá para cá é o mesmo processo. Sim. Daqui para lá também, né? Uns vão mais rápido, menos, com mais dor, menos dor, enfim. Cláudio, aqui antes da pergunta 13, de novo ele fala, né? E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. Isso. Ou seja, o perispírito é extremamente sensível à influenciação magnética. Né? É isso que ele quer dizer. Quando entra para a carne... Não, o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade. Nesse trechinho que você leu, ele está fazendo uma alusão à pessoa que está prestes a desencarnar, né? Desencarnar, né? Isso mesmo. Algumas semanas depois do leite se tornam francamente irreconhecíveis, né? Aí aqui o perispírito vai ficando plástico e o corpo físico não. É isso aí. É bem plástico ainda, né? E o físico vai ficando rígido. Aí mais para frente ele... Essa pergunta do André Luiz é terrível. Ele pergunta, né, se não deveriam renascer, porém, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Aí ele fala, né, não podemos esquecer, no entanto,
que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina. E o amor por intermédio das atividades intercessórias reconduz diariamente ao banco escolar de carne milhões de aprendizes. De novo, ele fala que a vida é uma escola. Porque, vamos assim, aqui nem todo mundo tem condições de estar preparado para aquele momento. Muitas vezes, no caso, por exemplo, de reencarnos compulsórios, que a pessoa precisa reencarnar, não tem como fazer muita preparação, tem que reencarnar o cidadão que ele está precisando. Uhum. E muitas vezes também a escolha o cara não aguenta, né? Ele pede muito e aguenta pouco. E aí, aqui, depois ele ainda fala assim, a reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Essa foi legal também. Traduz a expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Que deve ser a nossa condição também. Sim. Nós somos tudo classe média. Eu tô mais para classe pobre. De média para pobre. Como dizia o Galvão Bueno lá na corrida de Fórmula 1, é média alta ou média baixa? Média baixa. Eu lembro sempre da Tianinha. Eu estou uns 200 mil quilômetros do primeiro degrau ainda. Pô. Meu Deus do céu. Mas vamos que vamos, segue o jogo. Tem que ir em frente, né, velho? Ele ainda pergunta assim, o auxílio que vemos atingirá, porventura, a todos? Aqui nos encontramos em um lar em bases retas, segundo sua própria afirmação, mas se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes, aí ele faz toda uma longa explicação, né? Ixi, ele vai embora. Ele fala aqui que em tais circunstâncias as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. Aí fala aqui que... É um pouco, de novo, daquele assunto do casal, né? Que você tem um para um lado, outro para o outro. Sim. E prejudica o trabalho de quem quer ajudar, né? Porque você tem forças totalmente opostas dentro do mesmo lugar, né? Porque aqui ele dá a entender assim, quando tanto o homem como a mulher, os dois são desequilibrados, né? Aí ele ainda coloca assim que devemos, aqui achei interessante, devemos antes de tudo lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos ciclos de vida dos homens e das mulheres que imprevidentemente escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, ou seja, em casos assim, eles ajudam ali na medida do que é possível fazer, né? Não dá para dar uma assistência muito boa nesses casos, porque os espíritos que esses casais atraem não é boa coisa, e imagino que o próprio ambiente se torna hostil para eles trabalharem, né? Ele fala que muitos sucumbem, né? Os renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam. Todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Tem de tudo, né? Existe uma regra geral, né? Existe uma... Mas é muito, muito interessante. Você percebeu o trabalho do plano espiritual, né? A dedicação deles, né? A paciência, né? Seguindo muito mais as palavras de Cristo que nós aqui. Aí na página 227, aí tem um capítulo quase no fim da página que eu achei interessante, que ele fala assim: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto a Segismundo na nova experiência até que ele atinja os 7 anos. Após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Então aqui ele deixa claro assim, durante os 7 primeiros anos, o processo de reencarne está sendo consolidado ainda. Então o espírito ele ainda não tem a posse completa das suas faculdades.
É o momento em que ele ainda, né, está mais ligado ao plano espiritual do que o plano material. À medida que a idade vai avançando, ele vai se desligando aos poucos da parte espiritual e vai se ligando mais na parte material. E é justamente nessa fase que a gente sempre enfatiza que é o melhor momento para os pais darem bons exemplos para as crianças, porque é o momento que eles estão mais influenciáveis. Exatamente. Porque depois dos 7 anos, quando a encarnação se consolida, torna-se mais difícil você dar bons exemplos. Moldar alguma coisa, né? Exatamente. Já formou ali o conjunto espírito e aí, meu amigo, você vê isso todos os dias aí, né? O tipo de criação até os 7 anos, se for meio desvairada, eu tenho isso na família, de pais separando, principalmente, né? Você destruindo a família, você afeta de uma forma, mais profunda as crianças. Sim. Eu acho que essa separação, quando tem que existir, realmente tem que ser com pessoas mais centradas para poder não ter impacto nos filhos, né? É muito difícil. Que é meio traumático, deve ser traumático para a criança, né? Ver o pai e a mãe, cada um indo para o lado, ou se estapeando, entendeu? Sabe o que eu vejo muito? Pais que se separam com crianças muito novas, essas crianças mais tarde também se separam. Eu já vi isso em várias famílias, que os pais não conseguiram ficar juntos, os filhos cresceram, casaram e dificilmente mantêm o casamento. E separa uma, separa duas, e é impressionante. É impressionante como é que isso acontece. Ou seja, a influência Total. Desse ato aí é bastante impactante na cabeça do futuro adulto, né? Do futuro ser que vai montar uma família mais tarde. Mas aí que tá, né? Aí é que tá, até dentro desse assunto tem uma parte aqui que ele fala que o diamante não deixa de ser diamante pelo fato de estar no lodo. O fato de você pertencer a uma família desajustada não significa que você será um ser desajustado também. Você tem a chance, porque é pelo fato de cada um de nós sermos individuais, né? Independente dos nossos pais. Você tem influências no externo, né? Existe a influência, mas também existe a independência, né? Não, mas eu digo de forma positiva. Influência positiva também para você alterar aquele estado lá aquele estado mental. E existem famílias também que nada acontece. As crianças conseguem ser felizes mais tarde. Mas eu digo que é comum acontecer isso. Bastante, né? Eu acho que tem uma dose de influenciação muito grande. Né? Eu, particularmente, não sou psicólogo nem nada, mas... É porque a partir dos 7 anos, o espírito ele começa a se mostrar como ele é. Então, se até os 7 anos você não educou essa criança, ele começa já a se mostrar como ele é, então fica mais difícil. Sim. Né? Aí tem a nossa 14ª questão, né? Explica a frase onde Alexandre continua a explicar a André Luiz sobre as heranças da reencarnação. A criatura terrena herda tendências e não qualidades. Muito legal. Quer ler aí, Leonel? Por isso mesmo, tá logo na 228, né? Sim. Comenta aqui, na criação... deixa eu ver. As leis divinas para o serviço da reprodução das formas, não devemos ver a explicação dos princípios de liberdade espiritual. Imagine na hora da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só no seu corpo transitório, mas também no ambiente geral que foi chamado a viver, aprimorando-se as segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aprimoramento de si mesmas nos círculos benditos da experiência. Então, é que está, né? A influenciação e depois a individualização. Que o cara, peraí, né? O cara cai em si, né? E passa a
a criticar ou ter uma postura diferente diante da vida, né? Se o espírito reencarnado estima tendências inferiores, desenvolvê-las ao reencontrá-las dentro do nosso quadro de experiências humanas, perdendo o tempo precioso precioso e menosprezando o sublime em seres de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairar a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas, obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Aí, ó, tá aí, né? Uhum. Ou seja, é muito também o individual, né? A força individual de cada um, né? Você nasce num determinado ambiente, então existe a tendência para que você siga determinadas diretrizes, mas o que ele fala de qualidades é aquilo que você já traz. Sim. Então, se você não seguir essas tendências, se elas forem coisas prejudiciais, é um mérito seu, porque foi, vamos dizer assim, com as suas qualidades morais, vamos dizer assim, você conseguiu vencer, superar a tendência que lhe levaria para um caminho errado. Certo. Né? Mas você tem esse livre-arbítrio, você tem essa possibilidade de não seguir o mau caminho. Aqui, depende das suas qualidades. Tem sim, ele diz aí logo em seguida. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, se referindo ao ciclo no qual renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoramos sempre. Esta é a lei. Então, tem muito de você aí também, né? Mas aí, meu amigo, envolve sua disciplina, seu conhecimento, sua capacidade de estudo. Isso. A sua blindagem, na verdade. Você precisa se blindar, né? Sim, sim. Mas é o que eu tenho um exemplo próximo de casa de um pai que era drogado, que destruiu a família por causa de droga. Uhum. E deixou 3 filhos, né? Uma filha e 2 filhos. Uhum. A filha e o filho mais velho seguiram a vida e hoje em dia são pessoas do bem. O do meio descambou para droga. Sim. Então, dentro da mesma família, ele seguiu o exemplo do pai. Por mais que a mãe fizesse, por mais que a mãe orasse, rezasse... Sim, então, mas é aí que está atrás tá no íntimo dele, né? Da carga que ele traz, a carga espiritual, não da carga genética, vamos dizer, né? Parece que ele agora está mudando. Eu botei o nome dele em tanta corrente que ele está começando sabe, ele sofreu um revés muito grande de saúde por causa de droga, né? Uhum. Falava muito para ele, cara, esse negócio de maconha, maconha não faz mal, não. Pô, tá bom, beleza. Uhum. Pegou uma depressão, aí não queria comer, aí ele levou um susto, aí eu enfiei o nome dele num monte de corrente e ele tomou remédio e hoje ele está se aprumando, mas com 24 anos. Uhum. Desde criança até os 24, mais de 10 anos, ele levou fumando maconha. Sim, é a história, né, cara? Você está fazendo, está agindo da forma correta. Pelo menos mostrar, dando uma luz. Aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, pensa em cima disso. Tá? Você está dando aquela cutucada. Não dá para incorporar o intervir, né? Não dá, né, cara? Você tem que pedir por ele, né? Pedir por ele, dá uma... Engraçado que o irmão nada. O irmão, pelo contrário, o irmão queria bater nele. Então, são essas coisas. Realmente isso existe. Existe. Tá dizendo tudo aí no texto. O livre-arbítrio. Vamos lá na nossa questão número 15. Quais as explicações de Alexandre? Faça os questionamentos de André Luiz em relação ao sistema circulatório até os 7 anos. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais da existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu com o pai carinhoso e respondeu solícito.
Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado ao sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período da assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado, ensaia a consolidação de suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo. O processo da formação de sangue, elemento básico de equilíbrio do corpo, de equilíbrio ao corpo perispírito, ou forma preexistente num novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se for o fluido divino que nos fixa as atividades do campo material e em seu fluxo e refluxo incessante, na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, no qual se segue a morte, com a retirada imediata da alma. Tem um trecho aqui que ele fala, aqui na frente, logo na frente, ele fala do plasma, né? A gente vê aqui por esse trecho aqui que o sangue é o símbolo da vida. Por isso que, por exemplo, na religião judaica, por exemplo, eles têm aquele rito, né, que eles chamam de abate, que eles chamam de kosher, né, comida kosher, que é os animais que são abatidos, eles têm que ser retirado todo o sangue dele. Se restar algum resquício de sangue no animal, eles não comem. Interessante. E isso vale tanto para os judeus como os muçulmanos também, né? Eles têm rituais que determinam certo o abate conforme as regras da religião. Então tem que ser tirado todo o sangue, porque no entendimento deles o sangue significa a vida. Então, se você vai se alimentar da carne de um animal que ainda tem sangue, ele ainda tem vida, vamos dizer assim. Aqui na frente ele fala que o plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Aí ele descreve, né, como é que ele fala? Por isso mesmo não desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas, respirando em terra firme. Sim. Na realidade, quando você está na bolsa lá no isso aí. meio fetal, você está flutuando, né, dentro da água. Nesse trecho aqui, vamos lembrar aquele trecho do Evangelho, quando Nicodemos pergunta que ele não tinha entendido essa história do renascer, que Jesus fala que é necessário que você renasça da água e do Espírito. Quando Jesus fala renascer da água e do Espírito, o que ele estava se aludindo? Renascer da água, reencarnação, que o Nicodemos não tinha entendido. O que as pessoas... Qual o elemento que toda criança está mergulhada quando ele está lá no útero materno? Na água. Ele estava se aludindo, Jesus estava se aludindo justamente à reencarnação. Entendi. Que Nicodemos não tinha entendido, né? E é isso, o nosso corpo é coisa de mais de 70% é água. A lágrima não é salgada por acaso. Então, o nosso corpo tem... E toda a cronologia da pré-história mostra que a vida veio da água do mar. Encontra-se na esfera da atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas e nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Olha que interessante. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Sim. O sal da terra. Ele fala que ao renascermos da crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar aperfeiçoando. Então é aquele negócio, quando a gente está reencarnado,
O nosso corpo físico, ele é um veículo, uma máquina fantástica que a gente recebeu e a gente cabe a nós cuidar, né? Porque ele não é nosso, ele é um empréstimo. É isso aí. É o templo, é o templo. Várias literaturas falam no templo, né? Sim. Jesus, quando ele falava da destruição do templo, ele falava Do corpo. do próprio corpo dele, né? Isso aí. Aí na página 232, só para a gente ir seguindo um pouco mais para frente aí, ele fala, depositando Segismundo nos braços da entidade, né? Segismundo já estava, né, bem reduzido ali, né? Era uma senhorinha, avó de quem? Eu não me lembro. Era avó de alguém. Ó. Era a mãe da Raquel, né? Seria a avó dele, né? Isso, a avó dele. Depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel. Né? Aí ele entrega, né, o Segismundo já reduzido, e aí ele fala, né, faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Aí ele fala aqui a respeito, né, eles estavam lá, o Adelino e a Raquel estavam lá no leito, lá, né, conjugal, aí ele faz toda uma descrição aqui na página 233, Uhum. aí na 234... Na 33 ele fala um negócio interessante. É sempre penoso voltar à carne. É sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as religiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que o praticam. Muito legal. Bem bacana, bem no meio da página aí, né? Eu fico imaginando, é como se a gente, por exemplo, estivesse num palácio, né, com toda aquela comida fina, né, manjares deliciosos, e você saísse daquilo lá e fosse Isso aí. morar num brejo que você tem que se virar sozinho para tudo, né? Imagina. Vamos resgatar. O pessoal fala que lá em cima não tem chance para resgate, é muita mordomia, você tem trabalho, mas... Tanto que você não quer voltar, né? Lá tá melhor, pô, lá tá melhor. Lá tem um ambiente melhor, né? Mas o verdadeiro aprendizado é aqui, né? E até você atingir um nível de um Alexandre, de outros mentores que aparecem aí, demora, né? Haja resgate, haja reencarnação, Haja trabalho. haja trabalho. Essa é a verdade. Aí na 234, né, ele pergunta, né, se o Segismundo, ele vai, depois de reencarnado, se ele vai se apresentar entre os homens tal qual vivia entre nós. Então aí ele tipo assim, ele estava perguntando se o Segismundo ia ter a mesma aparência, a mesma altura, a mesma compleição corporal reencarnado, né? O que seria estranho, né? Já que ele vai reencarnar em outro corpo. Não é bem assim, né? Né? Não é igual as novelas da Globo, que a pessoa reencarna e tem a mesma aparência, né? O show do Roberto Carlos, que ele encarna todo ano igualzinho. Só descongela ele, né? Só descongela. Já estão descongelando já. Ele fala, né? A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos, né? Adicione a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, concurso dos espíritos construtores, auxílio afetuoso das entidades amigas. Então, quer dizer, ele é um outro corpo, então ele vai ter outra história. Se ele tinha 1,90 m na encarnação passada, ele pode reencarnar com 1,60 m, por exemplo. E vem com probleminha no coração, né? Vem com probleminha no coração que ele herdou, né? Por causa do que ele fez. Que aí vai depender do novo corpo, né? Ele vai ter que seguir a ordem genética, né? As heranças genéticas, né? Do pai e da mãe. São várias coisas que ele menciona, né? Influência dos moldes mentais de Raquel, atuação do próprio interessado, concurso dos espíritos, é isso aí, que agirão como funcionários de natureza divina, invisíveis ao olho terrestre. Nossa. O auxílio afetuoso de entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante,
nos meses de formação do novo corpo e poderá fazer uma ideia do que venha a ser o tempo físico que ele possuirá por algum tempo como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado. Alguns fisiologistas da Croston concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecidos que muitas vezes o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei da cooperação espiritual. Na próxima pergunta ele fala um outro negócio interessante, né? Alguns têm noção de como ele será, né? O que Alexandre quis dizer com a frase, muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. Página 236. Não, página 236? 236 não, 235. 235, né? Lá em cima. Aqui, só para a gente agilizar um pouco, senão a gente não consegue até o fim. Aqui na 16, o que o André Luiz ele pergunta é se esse plano reencarnatório ele vai seguir à risca, né, sem nenhuma mudança, né? Então, o que ele coloca aqui, assim, muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O plano traçado reencarnatório não significa que tudo vai acontecer conforme está lá. Sim. Porque depende do livre-arbítrio da pessoa. A pessoa pode traçar um plano reencarnatório lá com 2.000 cláusulas e ele só segue 50. E esse fatalismo aí é que seria um acidente de percurso? Não, o fatalismo que ele coloca aqui é destino já traçado. Você não teria como alterar o destino. Não teria como mudar. Esse não é fatalismo. Isso. O fatalismo, então, é pré-estabelecido, vamos dizer, então? O fatalismo seria, por exemplo, a religião muçulmana, ela é considerada uma religião fatalista, porque ela já diz o que cada um o destino que cada um vai ter. E não é assim, as pessoas não têm destino fatalista. Todos nós temos livre-arbítrio, todos nós podemos traçar plano reencarnatório lá. Quando a gente vem aqui, a gente pode não seguir, a gente pode seguir outras tendências que a gente, de repente, vá cair e não seguir o plano reencarnatório. Então, o plano reencarnatório não é fatalista, não é porque a gente traçou que vai definitivo, acontecer. Né? Não é definitivo, né? Não é definitivo. De novo, a colheita, né? Você planta o que você quiser, você planta o que quiser, meu amigo, mas vai colher. Porque você pode traçar um objetivo de seguir e não seguir esse objetivo. Você pode, por exemplo, determinar que você vai ser médico. Aí, de repente, não. Aí você foi ser açougueiro. Mas que tem uma programação, tem, né? Tem uma programação. Mas é uma predisposição que a própria pessoa tem ao reencarnar. Só que quando ele mergulha na carne, muitas vezes ele acaba não seguindo. Então não existe fatalismo. Ninguém está pré-determinado a uma coisa ou outra. O único fatalismo que se fala que existe é a nossa evolução. E isso nós estamos vamos dizer assim, fadados a seguir. É lei evolutiva. Mas como essa evolução vai se dar, vai depender de cada um. Porque aqui ele fala assim, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência como caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado. Isso. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola, que é a Terra. Assim procedendo, alimenta um propósito, que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá que submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade que dispõe o nosso meio. Aí, novamente, ele fala, né? Não poderíamos, porém,
intitular semelhante prova de destino fixado, ou seja, fatalismo, E aí toma um esporro do Alexandre. aí ele fala, não incida no erro de muita gente. Isso implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Uhum. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, no qual os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Então, quer dizer, a pessoa tem um programa fixado. O programa fixado, ele é, vamos dizer assim, uma diretriz, mas não significa que vai acontecer. É. Porque o que ele coloca aqui, assim, ninguém volta, ninguém reencarna aqui à toa. Ah, tava de repente passando na rua, reencarnei. Não é assim que funciona. Acho que eu vou reencarnar hoje, cara. É, Não é não é bem assim. Tudo tem um programa a ser seguido, que é o que ele fala aqui, ó. Para realizá-lo, terá que submeter-se às regras do Uhum. educandário. Então, existem certas regras que você vê e você deverá cumprir, mas não significa que você vai cumprir, porque você tem liberdade de mudar, você tem liberdade de fazer o que quiser. Se você quiser cair de novo nas mesmas besteiras de sempre, liberdade sua. Porque ele fala logo em seguida aí, né? O espírito que torna a esfera da carne pode melhorar essa cota de valores, né? Ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio e intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, Sim. menosprezando as santas oportunidades que lhes foram concedidas. Ou A seja, gente também deixa as pode. oportunidades passarem. Né? Essa alteração, então, pode ser para melhor também. De repente, Lógico. Pode. de repente, pelo seu esforço aí, você pode realmente alterar e levar a coisa, traçar um plano mais elaborado, então, cumprir um plano mais elaborado, vamos dizer. É, eu imagino que não é muito comum isso acontecer, né? Ah, imagino que sim. A outra fase é A mais outra, a outra alternativa é a mais a provável. outra alternativa, exatamente. A outra alternativa é mais provável. Aí ele segue na sequência aí, tem até uma oração aqui que é bem Sim. comprida e tal. Aí na página 238, Raquel já desligada do corpo, né? Ela faz depois de fazer a oração, aí Alexandre fala, né? Uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Ela pediu, né, para receber a joelhada, né? Tem um trecho que ela Sim, fala. sim. Aqui eu achei interessante, as coroas sublimes, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Desejo receber novo filho de joelhos. É isso aí, cara. Aí na 239, no segundo parágrafo, fala assim: foi então o divino mistério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração. Uhum. Mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. É. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Isso é bastante poético essa parte. É. Baixou o carro do Monte de Andrade nele, hein? É. Aí ela acorda, né? Aí ela tem uma leve intuição, né? Que ela seria mãe novamente. Havia atravessado os espessos olhos de vibrações, separa o plano espiritual. Aí, Seria mãe pela segunda vez? Uhum. aí na 240,
Observando que a forma de Segismundo se ligar a ela, por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Aí ele vai explicando aí, né? Nossa, ele descreve a fecundação aqui que é melhor que um filme. É muito interessante essa parte. Absorto no serviço. Na 241 ele fala, né? Isso. Identificou, né, após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, Isso. dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Então ele guiou, né, aquele que era o mais apto para realmente fecundar o óvulo. Aí que a gente brinca com os caras. Pô, mas você foi o melhor espermatozoide que tinha, que gerou você? Pelo amor de Deus, imagina o resto. Como o pessoal fala, né? Você já é um vencedor. Pois é, pô. É um vencedor. Foi você que fecundou o óvulo. Você já é um vencedor. Aí ele faz toda a descrição aí, né? Alexandre, no finalzinho da 241, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida. Observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Aí ele começa, aí ele faz ele fala, né? Está terminada a operação inicial de ligação, que Deus nos proteja. Isso aí. Aí nesse instante a parte de ligação já foi feita, né? Aí ele fala, né? O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando a forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Ou seja, o organismo da mãe ia ali promovendo a parte biológica e o Segismundo manipulando essa parte para fazer a formatação do corpo físico, né, com base no perispírito dele, né. Aí vem a 17ª, última, segundo Alexandre, o que significa recomeçar? Recapitulação ao volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro do corpo do homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação de forma é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas ao longo do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo o curso rápido das etapas vencidas, os lições adquiridas, estacionando na posição de que devemos prosseguir no aprendizado. Por aí vai. No comecinho aqui, no comecinho aqui, eu achei, ele fala assim, não esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Sua ameba. Quando você estuda biologia, Fomos uma ameba. Quem que tinha uma aula de biologia sobre ameba? Muita gente continua sendo ameba, né? Sua ameba. Quando o professor chamava... Sua ameba. Como é que chama aquela partícula mesmo? É como é que é? Mônada. Mônada. Não vinha, a mônada. Mas fomos ameba. Todos nós começamos da ameba.
Isso aí. Aliás, antes da ameba, né, a gente foi pedrinha, não foi pedrinha? Foi poeira, foi tudo. Ah, com certeza, a gente Tudo tem esteve direito. ligado, né? Eu não costumo dizer essa palavra, a gente foi, porque as pessoas pensam, Somos. aí eu fui um alface, aí eu fui um cachorro. A gente não foi, a gente esteve ligado a esses elementos. A esses elementos. Precisamos passar por isso. Fez parte do nosso evolução, de nós. Não é à toa que nosso organismo tem de tudo, né? Tudo que você encontra, tudo que é lugar, nós temos. Sim, sim. A própria ciência, né, já comprovou que o nosso organismo ele tem todos os elementos químicos que a Terra tem. E a Terra tem, e até mesmo o universo, né? E por consequência também, a Terra possui vários elementos que se encontram no universo. Que na realidade a Terra vem do universo. Né? Sim. E se nós viemos da Terra, então é todo um processo. Né? Nós somos uma tabela periódica. Estamos junto e misturado, tudo junto e misturado. Nossa, esse capítulo é muito bom, cara. É muito Muito legal. É muito bom. Vamos ver se há esse livro aí do perispírito aí, suas performances aí. Vamos ver se mais para frente ele chega no ponto da ligação mais. Então, se você quiser já dar uma olhada depois, dá uma olhada no capítulo 53. 5.3, né? Da segunda parte, ele é o capítulo 53. Chama Reencarne. Sim, chama aqui, 5.3. Reencarnes. Lá ele dá uma descrição, faz alguma descrição de processo reencarnatório mais abrangente do que a gente viu aqui. É interessante. Sim, eu vou dar uma olhada lá. Porque ó, aquilo que eu te falei, estou vendo que ele tem um processo educativo, vou dizer, tudo ligado, né? Desde lá de baixo, para a formação do universo, plá, até sabe-se onde. Eu só fiquei assim em algumas dúvidas nesse capítulo, nessa questão que eu citei aí, que eu achei um pouco estranho. Tirando isso, o resto é que eu acredito que está muito bem explicado, porque assim, bibliografias de processo de reencarne, como explicado aqui no Missionários, Uhum. é quase inexistente. Ah, é? Com tal nível de detalhes, eu só conheço nesse livro, Perispírito e suas modelações. Caramba. Sim. Mas Então, ele diverge em algum ponto do André Luiz, é isso? então a questão é que eu coloquei aí do Livro dos Espíritos, ele diverge um pouco daquilo que é colocado, que lá, aqui no Missionários, diz que o Segismundo, ele já entra em inconsciência logo de princípio. No Livro dos Espíritos, ele dá a entender que não é assim. É. Então, tem algumas coisas que divergem mesmo das obras básicas. Então, é meio estranho. No próprio livro Os Abortados, depois eu vou passar para vocês, é um livro fininho. Lá também ele dá a entender que o espírito, durante a gestação, ele não fica inconsciente. Porque ele cita um capítulo, ele cita um espírito que se revoltou por já ter sido abortado pela mãe 3 ou 4 vezes anteriormente. E aí é ele que, na quinta gestação, ele que rompe o laço da gestação e a mãe acaba tendo um problema e morre. Então, se o espírito ele está inconsciente durante a gestação, como é que ele iria romper o laço? Uhum. Então, são coisas assim que aqui tá meio divergente, que a gente ainda precisa, quem sabe um dia, receber novas orientações para ter certeza, né, o que acontece. Ou o que está explicado aqui no Missionário da Luz é algo muito, mas muito específico, que não acontece com todo mundo. Uhum. Você pode ter os dois casos, né, vamos dizer assim, né? Sim. Os dois estão certos. Não é uma regra geral que você lê no Missionários e que você lê no Livro dos Espíritos. Exato. Bom, é isso aí então. Vamos